Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast Conexões, onde, através de elementos da cultura pop como filme, livro, disco, a gente vai conversar sobre assuntos importantes, relevantes que merecem ser conversados e conhecidos, por que não, e abordados de diferentes ângulos, né? Como eu falei no episódio piloto, toda semana a gente vai tratar de um assunto. Eu falei isso lá no episódio anterior. O assunto dessa semana é essa luta de classe, essa batalha de por que tem pouco e outros têm tanto, e quem tem muito acaba tendo mais, e quem tem pouco acaba tendo menos, e por que isso acontece, e o que fazer para mudar isso. E as obras que eu escolhi para representar isso foi o filme O Expresso do Amanhã, o livro A Revolução dos Bichos e o álbum Animals, do Pink Floyd. E nesse episódio a gente vai falar do filme O Expresso do Amanhã, ou Snowpiercer. O Expresso do Amanhã é um filme de 2013, tá? Um filme do diretor coreano, não sei se vou falar o nome dele certo, Bong Joon-ho, acho que tá certo. É o cara que ganhou um Oscar com Parasita. Tá? Acho bem legal, não acho o melhor filme do mundo, tá? Acho que tem várias coisas bem mais legais, mas é muito bom. É muito bom. Pra quem não sabe, inclusive me encaixo nessa, eu descobri há pouco tempo que esse filme ele é baseado numa HQ, numa história em quadrinho. Eu gosto muito de história em quadrinhos, mas realmente eu não sabia dessa, tá? Isso foi uma história em quadrinho bem, não vou dizer underground, mas pro meu conhecimento, que é um pouco raso, até bem underground. Quadrinho francês, nunca ouvi falar, não conhecia os autores nem nada. Achei bem interessante. Qual é o plot da história? Aquecimento global, o mundo tá ficando mais quente, tá esquentando, a coisa tá ficando ruim. E qual é a solução? Diminuir a produção em massa? Parar de desmatar? Claro que não. É jogar um químico na atmosfera, na obra que é o CW7, jogar um gás na atmosfera que vai regular a temperatura do planeta. Excelente ideia. Só que, né, o tiro sai pela culatra e o que acontece? A temperatura baixa demais, a Terra começa a congelar, começa a ficar frio e entra num inverno glacial fudido. Extingue-se a vida na Terra. Fica frio pra cacete. Não explica no começo do filme como que o trem foi como que aconteceu a ideia do trem, que é o personagem principal do filme. Mas tá todo mundo, os últimos sobreviventes do mundo estão nesse trem. Depois, lá pelo meio do filme, eles explicam que o Sr. Wilford, ele era um bilionário, um empresário que tinha as empresas Wilford, e o sonho dele era construir uma linha de trem que passasse pelo planeta Terra inteiro. Um trem autossustentável, extremamente tecnológico, passasse desde lá pela parte glacial, como pelos desertos e suportasse todas as oscilações de temperatura, e que uma volta completa desse trem duraria 1 ano. Era um plano, não explica muito bem no filme ali se ele criou isso muito tempo antes desse inverno glacial, que tem uma cena do filme que é uma mulher lá fala que o Sr. Wilford sabia que o inverno glacial ia chegar e tal, mas não fica muito claro assim se foi de caso pensado ou será que a empresa dele teve alguma coisa a ver com o CW7, não sei, não explica isso, mas enfim, não é importante. Então as últimas pessoas da Terra estão nesse trem. É mais ou menos uma alegoria como se fosse da história bíblica de Noé. Aquilo ali é a arca, o Wilford é o Noé, o trem é a arca e os humanos são os animais, né? Que se salvam ali da destruição do mundo. Só que, como todo trem, tem as classes, né? Que no avião tem a primeira classe, a classe econômica, nos trens também tem ali as classes separadinhas, ali no trem aconteceu a mesma coisa. A parte da frente, a locomotiva, o nose, né? O nariz, que eles chamam nose, tem o nose e o tail, que é o nariz e a cauda, né? A parte da frente do trem, então ali as classes mais altas que pagaram o ticket alto, e ali tem, né? A gente não vê no começo, mas a gente entende que lá tá a burguesia, e conforme vai passando ali para trás, então as classes
mais baixas. E até tem um guarda que fala no começo, vocês aqui do Tail, que tipo, que era o último vagão, vocês invadiram aqui, vocês não pagaram o ticket. E a gente começa a acompanhar a história dali. É tudo muito escuro, tudo muito sujo, uma coisa extremamente precária. E logo no começo do filme a gente já aparece o personagem do Curtis, que é o Chris Evans, o Capitão América. E ele tá lá contando quantas portas tem e tal, porque ele tá planejando, dá muito a entender que ele tá planejando uma revolta, uma rebelião ali. E os soldados vão ali, fazem a contagem de quantos estão, tararéu, e eles trazem uma comida, uma barra de proteína nojenta, parece uma gelatina, coisa preta, e que é a alimentação dele. Então a gente vê, já mostra assim que esses caras aqui estão muito fodidos, estão vivendo no limite, e é perfeitamente entendível, aceitável que eles estão revoltados. Eles falam, a gente vai invadir, a gente vai tomar o trem e tal. E uma coisa que me chamou a atenção nessa primeira parte, assim, é o quê? Aí ele fala, eles não sabem quantos vagões tem pra frente até chegar lá na frente. Ou se sabem, eles não falam, né? Mas não fica claro isso no filme. Mas é muito interessante porque depois, ao decorrer do filme, assim, quando a gente vê... isso tem spoilers, tá? Se você que tá escutando isso é sensível a spoiler, então talvez não seja... Se não viu o filme, talvez não seja interessante ouvir. Vai ver e depois escuta, ou se não liga pra spoiler, foda-se, vamos junto. Mais pro final do filme, quando a gente vê, eles chegam lá no nose, lá no primeiro vagão, e vê toda a diferença, tudo que tá acontecendo, a gente vê que a discrepância, tá? Ela é muito assim, não existe, por exemplo, a classe média. Não existe um meio termo. Ou é a extrema pobreza, ou é o luxo, o desperdício, é tudo muito exagerado, é tudo muito preto no branco. Não existe tons de cinza ali no meio. O que mais se assemelha a isso, que eu achei muito interessante, são os guardas. São, no caso, os trabalhadores do trem. Porque eles não são a classe alta, eles não são os ricos, porque eles estão lá trabalhando, eles estão lutando, eles estão morrendo, lutando contra os rebeldes. Mas eles também não estão lá atrás se fudendo com os rebeldes. Então eles não têm um lugar definido na sociedade. Eles ali dentro daquele trem. Eles não estão lá junto com os rebeldes, mas eles também não estão sentados na mesa com os ricos. Eles estão ali no meio se fudendo, né? E eu acho que essa alegoria não tem como fazer mais sentido para retratar a sociedade, né? Que a classe média, se a gente falasse, ela não existe. Ela tá muito mais próxima do cara que tá lá fudido do que dos bilionários lá da frente, mas ela não percebe isso. Eu achei isso muito interessante. Porque eles estão ali, tem que trabalhar, estão dispostos a morrer pelos ricos ali, bater nos pobres. Tem uma cena que então eles chegaram no impasse ali, baixa a arma, eu baixo. E aí a moça fala, ela faz uma cara assim, tipo, quer matar, mata. Não tem o que eu fazer, não posso fazer nada. Então tu vê o quão pouco eles se importam, né, com os funcionários ali, com os soldados. E isso é bem interessante. E aí, conforme eles vão entrando, eles conseguem um plano. E aí o Curtis, ele vai recebendo umas mensagens dentro dessas barras de proteína, que é a alimentação deles. Vai recebendo umas cápsulazinhas, assim, com mensagens. Vai dizendo o nome, dá o nome de um cara lá, que ele foi o cara que projetou toda a parte de segurança do trem, mas agora ele tá preso lá no vagão penitenciária. Então eles têm que ir lá resgatar ele, porque ele que vai ajudar a abrir as portas e vai indo. E ao longo conforme eles vão avançando o trem, ele vai recebendo mais mensagens, ele vai indo. E bem no final do filme a gente descobre que quem tá mandando essas mensagens é o próprio Wilford, é o dono do trem. Que aquilo ali foi tudo planejado. Por quê? Porque como aquilo ali é um ecossistema, ele até explica isso, é um ecossistema, só que não tem seleção natural ali dentro. Se for esperar a seleção natural, o evolucionismo ali dentro, vai levar muito tempo. E aquilo ali tem que ser um ambiente controlado. Como a parte de trás está se reproduzindo muito, a comida vai ficar escassa, o que eles têm que fazer? Eles promovem, ele instiga esse tipo de revolta para eles brigarem entre si e tudo se entrar no eixo, entrar no curso natural das coisas, diminui a população, a paz volta a reinar e tem mais alguns anos. Eles já estão há 18 anos
com esse trem rodando. E isso é bizarro, porque a gente vai ver isso se encaixa muito bem no que, por exemplo, a gente tá brigando entre si, recentes brigas aí por causa de, pelo menos aqui no Brasil, por causa de política, esquerda, direita e tal, quando na verdade quem tá no topo, a burguesia, os bilionários, cara, para eles não tá fazendo a menor diferença. Enquanto a gente aqui embaixo tá se degladiando, brigando com família, cortando relações com amigos, quando isso não vai levar a nada. Quando seria muito mais fácil a gente se juntar e lutar todos juntos contra esse imperialismo. Mas não, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Infelizmente. Ao longo do filme também vai mostrando, quando eles chegam lá, bem no começo também tem uma cena que eles querem um violinista. E aí tem um casal de idosos lá, eles falam, eu e minha esposa, a gente era violinista da orquestra de Boston, da Sinfônica de Boston e tal. Aí o cara tá todo sujo, todo arrebentado, e eles levam ele lá porque ele precisa entreter os ricos lá, e depois eles encontram com esse cara lá na frente. E até tem a personagem lá falando, nossa, mas é o fulano, como ele tá bonitão, como ele tá limpo. E ele tá ali, ele saiu daquela sujeira, daquela imundície que era o último vagão, agora ele tá no vagão dos ricos, mas ele continua fudido. Antes ele tava fudido e agora ele tá fudido, só que ele tá limpo. Ele toma um banho, ele tem uma roupa melhor, ele tá num ambiente um pouco melhor, mas a vida dele não mudou drasticamente. E isso se aplica muito na nossa vida, é assim. Beleza, a gente tá aqui tô fudido, tô empregado aqui, tal. Eu vou abrir uma MEI, vou empreender, vou fazer aqui meu bolo de pote. Cara, beleza, tu tá fazendo, tu tá recebendo mais, tu tá pagando menos imposto, né? Isso é papo pra outro dia. Mas só não é mais CLT, tu só não cumpre mais horário. Mas tu continua fudido, até mais fudido. E infelizmente é assim, e eles não querem que a gente saiba disso. Então esse filme mostra muito bem assim que a discrepância é muito grande. A diferença é muito grande entre os vagões da frente e os vagões do fundo. E que no meio é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, se assemelha muito mais ao vagão do fundo do que os vagões da frente. Né? Quando ele fala lá que o plano dele, né? Ele só queria continuar lá. Uma das coisas que dá um gás na revolução, na rebelião lá, é que ele sequestra, pega umas crianças que estavam lá no fundo, levam lá pra frente, essas crianças somem. Ninguém sabe o que aconteceu. Depois eles descobrem que tem uma peça do trem lá que estragou e não existe mais reposição, e crianças de 5 anos são de uma média de 5 anos que cabem lá naquele espacinho pra ficar fazendo aquele trabalho manual lá de tirar o negocinho, eles ficam lá escondidos, ó. Sem aquilo ali o trem não anda. Graças a vocês lá do parte de trás do trem se reproduzem demais, eu tenho um estoque grande de crianças que vai se renovando e tal. Sabe, é isso que nós da classe operária representamos pra galera da burguesia, os bilionários. A gente é só uma peça. Só mais uma peça na engrenagem que tá ali no meio da bosta, no meio da merda, só fazendo aquele trabalho repetitivo. Só que a partir do momento em que o personagem principal se sacrifica, vai lá e tira aquela criança de lá, tira aquela engrenagem, aquela parte crucial do trem, o trem simplesmente colapsa, tudo vai pro espaço. Porque por mais que a classe trabalhadora seja explorada, seja horrível, se a gente parar de trabalhar, se a gente se rebelar e se unir, a máquina não gira. Eles precisam disso, dessa escravidão moderna. E o filme mostrar isso é muito emblemático, assim, que, sabe, é uma peça tão pequena que tá ali jogada, que tá escondidinha ali, só que experimenta tirá-la dali. O que vai acontecer? A máquina para. E os principais prejudicados são eles. E no final do filme, quando o trem explode, tudo acontece, uma explosão, uma loucura, saem 2 sobreviventes dentro do trem. Esse menininho que foi resgatado e a filha do coreano lá que ajudou a abrir as portas, lá que ajudou a criar o sistema de segurança do trem. E quando eles saem, é uma cena muito, muito icônica, assim, que fica aberta para interpretação, que é quando eles saem de lá
tá na neve, assim, a primeira, ela é uma menina de 17 anos, ou seja, ela nasceu dentro do trem já, ela é uma criança que não conheceu o mundo externo. Tudo que ela conhece do mundo é do trem e do que foi passado pra ela, né? Então, ver ela saindo ali pra fora pela primeira vez, assim, é muito, muito legal. E aí tem um urso polar lá em cima, assim, numa montanha, olhando pra eles. E aquilo ali é muito. É muito bonito, porque mostra que tem vida lá fora, né? Porque o principal plot do negócio era que não tinha mais vida na Terra. Não tinha mais vida na Terra, tinha acabado tudo. E o único jeito de sobreviver era estando dentro do trem. Quando ela sai de lá, tu dá de cara com o urso polar e, pô, já tem vida ali. Será que. O que aconteceu? Será que as pessoas já sabiam disso, mas por uma preguiça, por um capricho, a gente estava preso aqui dentro, vivendo aqui para não quebrar o status quo? Será que alguma vez chegou-se a extinguir a vida mesmo? O que aconteceu? E aí o filme acaba assim. E fica aberto a interpretação, né? É muito interessante porque tem uma cena numa das batalhas da rebelião que acontece bem no meio do trem. Quando eles vão passar por cima de uma ponte lá, até anotei aqui, a Yekaterina, que é onde marca um ano, né? Então, eles não comemoram, Feliz Ano Novo, dia 31 de dezembro, que, como a gente faz aqui, eles comemoram a virada de ano quando eles passam por aquele ponto ali, que é, né, o trem leva um ano para passar ali. Então, eles comemoram, Feliz Yekaterina Bridge, tipo, feliz passagem pela ponte Yekaterina. E aí esse coreano, ele olha lá pra baixo, ele vê uns destroços de um avião lá embaixo, aí aparece assim, tá coberto de neve, mas consegue ver as asas, a cauda. E aí depois ele fala que todos os anos, quando passa por ali, ele olha pra aquele avião, né, que logo no começo, desastre, e todo mundo foi pra dentro do trem, não dava pra ver aquele avião, dava só pra ver a pontinha da cauda do avião, uma coisa assim. E conforme foi passando os anos, cada ano que passava por ali, ele conseguia ver um pouquinho mais, uma parte a mais do avião, ou seja, a neve estava diminuindo. E naquele ano, quando eles passaram ali, ele viu que já estava a parte de cima do avião, dava para ver as duas asas já, ou seja, a neve estava diminuindo. Então, o plano dele era sair do trem, porque não era permitido sair do trem. Nunca, né? Porque vai morrer e tal. Ele falou isso pro personagem principal, pro Kurtz, olha, explicou, o cara disse, não, cara, tu é louco, é impossível, impossível. E até procurando depois, nos Reddits da vida, vendo críticas sobre o filme, eu achei um cara muito interessante, não sei quem foi que falou, tá? Mas achei muito interessante o que foi falado, que aquilo ali fazia uma alegoria, lembrou muito o mito da caverna de Platão, onde o cara ele sai, ele vê tudo aquilo ali, ele volta pra contar pros amigos deles ali, e todo mundo, não, tá louco, não, aqui dentro da caverna que tá muito legal, tá, né, tô tranquilo, não quero ver os gigantes lá fora, dararel. E ele vê aquilo ali, ele contar e ninguém acreditar nele, remete muito a isso, sabe? Que ele sabia, ele estava vendo aquilo ali, ele não tinha saído do trem ainda, mas ele vinha observando que aquilo ali era um grande indício de que a situação estava mudando lá fora. Tem uma outra cena que abre um buraco no vidro por causa de um tiroteio que tá rolando lá. Aí ele vê, ele diz, a neve tá ficando mais fina, eu tô vendo o avião, acho que tá melhorando, como se fosse o ciclo tá acabando, né? Vamos sair daqui, vamos quebrar essa engrenagem, sabe? Essa coisa, essa corrente, vamos quebrar isso, vamos mudar. Aí no final eles conseguem, explodem lá e a porta tranca, tudo vai pro ar lá. Vários vagões caem no desfiladeiro e a gente vê que pelo menos só saiu os dois ali de dentro, então não sei se tiveram outros sobreviventes ou não. Mas sabe, a partir daqueles dois ali, a gente vai recomeçar uma nova vida, uma nova caminhada ali, nesse novo mundo fora do trem. Às vezes a gente precisa de uma fagulha para começar a ver as coisas de outra forma, para ver, pô, será que começar a se questionar, né? Não necessariamente precisa fazer alguma coisa, mas começar a se questionar, porque, pô, com o vídeo desse cara que eu falei agora, semana do dia 20 de maio de 2023. Pô, um funcionário do Burger King todo mijado. O cara se mijou porque simplesmente ele
não era permitido que ele saísse do posto dele para ir no banheiro. É uma necessidade básica, qual é a palavra? Eu acho um desaforo falar, mas é o direito. Cara, é uma necessidade fisiológica. Não tem, mas é meu direito. Cara, não deveria existir essa conversa. Deveria ser tipo, é meu direito respirar. Não é teu direito respirar. Tu respira porque tu precisa respirar para viver. Entende o que eu quero dizer? Ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô, não deveria ser um direito. Deveria ser uma coisa que tu simplesmente faz. Não, aí o cara é proibido de fazer isso. Aí, na verdade, aí vão ter que dizer, não é proibido, né? Tá, mas ele mesmo fala, se eu sair daqui, eu posso, né, levar uma advertência, isso pode custar o meu emprego e tal. Como que a gente deixou isso acontecer? Como que a gente deixou chegar nisso? E aí, talvez alguém vai dizer, mas né, isso é um exagero e tal, esse filme é um exagero. Óbvio que é um exagero, é uma obra de ficção, mas por obras assim, que a gente vai ver, olha, tá vendo isso aqui? Beleza. É uma hipérbole, um exagero do exagero, mas dá uma olhada no que ele tá querendo te dizer, qual é a mensagem que ele tá querendo te passar. Será que isso é uma coisa legal? Será que, né? Vamos repensar isso aí. E eu acho que esse é o grande ponto, sabe, desse projeto. É a gente ver as coisas que estão acontecendo por uma lente mais alegórica, mais fictícia, assim, dizer, tá, beleza, entendi. Vamos repensar isso. A injustiça, a opressão que a gente vê das classes mais altas em cima das classes mais baixas no filme é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, talvez, obviamente, espero que não de uma forma tão excessiva que nem acontece no filme, mas acontece. Se a gente parar pra pensar, tu vai puxar vários exemplos. Se não aconteceu contigo, ainda bem, mas com certeza já aconteceu com alguém perto de ti, algum parente, ou tu já ouviu uma história. Isso é muito real. Eu quero que a gente pense sobre isso. Quero que a gente pense sobre isso e repense, né? O que a gente tá fazendo com a nossa vida. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro ensaio sobre o filme Expresso da Manhã. Logo mais vai estar disponível aí o episódio sobre o livro A Revolução dos Bichos e sobre o disco Animals do Pink Floyd. Certo? Um abraço e até a próxima.